Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela e hoje na nossa aula de matemática nós vamos iniciar o capítulo 4 da apostila número 3 com o título Nossos Ambientes. Vamos lá? O capítulo 4 inicia então com um cordel. Vamos ver primeiro o que nós preparamos para esse capítulo. Neste capítulo, trabalhamos com as formas geométricas planas, explorando alguns nomes e observações de características e propriedades para depois relacionar essas formas às formas espaciais vistas anteriormente. Vamos então fazer a leitura do cordel das formas. Redondo e não tenho canto, bambolê jogado ao céu. Sou o desenho do compasso quando riscam o papel. Sou a argola do teu brinco e a forma de teu anel. Eu só tenho 4 lados e nem todos são iguais. Sou caderno, lousa e livro e tantos materiais. Sou campo de futebol dos jogos sensacionais. Possuo apenas 3 lados, quer iguais, quer diferentes. Voo livre de asa delta, na estrada indico acidente. Gosto de tocar forró, do tubarão sou o dente. Sou feito de 4 lados, iguais para variar. Posso ser mais 2 formas, se no meio me dobrar. Eu sou base de um ringue, ou quadro para pendurar. Quem escreveu esse cordel foi Márcio Fabiano. Então, esse cordel fala, Aí nós temos 4 formas geométricas. E vocês fizeram já anteriormente o desenho dessas formas que nós estamos vendo aí. Na primeira estrofe do cordel, nós temos então o círculo, que é redondo, não tem canto, é o formato do bambolê, E a argola do brinco e o anel. Então, nós temos o círculo. Na segunda estrofe, nós temos o retângulo, porque ele fala que tem 4 lados, mas nem todos são iguais. É o formato do caderno, do livro, Campo de futebol. Então, é o retângulo. A terceira estrofe fala do triângulo, porque tem apenas 3 lados que podem ser iguais ou diferentes. É o formato da asa delta, é o triângulo que nós colocamos na estrada para indicar um acidente, Tem o triângulo do forró, que é um instrumento musical, e o formato do dente do tubarão. E na última estrofe nós falamos do quadrado, Que tem 4 lados e se for dobrado ao meio, ele forma mais 2 figuras. Nós vamos ver nos próximos slides. E é a base de um ringue, Ou de um quadro que penduramos na parede. Então, vamos iniciar nossa conversa. Identifique na ilustração elementos cujas formas podem ser relacionadas a figuras geométricas. Então, nós acabamos de ver essas figuras, Em uma folha avulsa, faça o desenho de alguns objetos da escola que tenham formato semelhante aos citados no item anterior. Então, ao final da nossa aula de hoje, vocês vão fazer esses desenhos. Vamos agora dar seguimento à nossa aula, iniciando o capítulo 4. Formas geométricas planas. Você conhece o retângulo? É claro que sim, embora talvez não conheça com esse nome. Quer ver? Pense em uma porta, em um campo de futebol de botão, em um caderno. Esses são exemplos de objetos em que vemos retângulos. O quadro tem as medidas horizontal, que é a medida deitada, e vertical, que é a medida em pé. Ele tem a forma de um retângulo, mas por ter os lados com a mesma medida, recebe o nome de quadrado. Então, gente, o quadrado ele é um retângulo com os 4 lados com a mesma medida, Então, o quadrado ele tem as medidas horizontal e vertical do mesmo tamanho. Aqui na porta, nós estamos vendo um retângulo com a medida vertical maior que a horizontal. A mesma coisa acontece aqui, Um espelho onde a medida vertical é maior que a horizontal. Então, vamos continuar
com as nossas formas geométricas. Nós vimos aqui os retângulos e vimos que o quadrado é um retângulo com os 4 lados com a mesma medida. Vimos também a medida vertical e a medida horizontal. O cordel da página de abertura do capítulo diz que se dobrarmos um quadrado ao meio, obtemos 2 formas diferentes. Vamos ver então que formas são essas. A primeira é o retângulo. Olha só, observem aqui, a primeira figura é um quadrado, tá? Essa figura aqui é um quadrado. Por quê? Porque ele tem as medidas horizontais e verticais do mesmo tamanho. Se eu dobrar esse quadrado ao meio, eu vou ter um retângulo, não é verdade? Olha, aqui eu tenho um retângulo com as medidas horizontais e verticais de tamanhos diferentes. A outra figura que nós vamos conseguir dobrando o quadrado é quando eu junto os vértices. Vamos descobrir o que é vértice. Vértices são pontos que unem 2 lados de uma figura plana. Então, agora eu vou circular aqui os vértices do quadrado. Vamos lá. Eu tenho aqui, então, olha, um vértice, 2 vértices, 3 vértices e 4 vértices. Para ficar mais fácil, a gente vai chamar vértices de pontas, tá? O quadrado, então, ele tem 4 vértices, porque ele tem 4 pontas. Se eu juntar uma vértice com a vértice oposta, eu vou formar um triângulo, tá, pessoal? Então, nós podemos obter um retângulo e um triângulo ao dobrarmos um quadrado. A figura plana de 3 lados é chamada de triângulo. Quando eu falo que ele tem 3 lados, o lado é esse aqui. Vamos então marcar a figura. Ó. Aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho outro lado e aqui eu tenho outro lado. E eu vou marcar os vértices do triângulo. Nós não vimos que os vértices são as pontas? Então, aqui eu tenho um vértice, 2 vértices, 3 vértices, tá? O triângulo é uma figura que tem 3 lados e 3 vértices. Os triângulos são usados como alertas. Na imagem, ele é um instrumento que indica algum perigo na estrada, como carro parado ou um acidente na pista. Então, todo carro tem o triângulo como equipamento de segurança, tá, pessoal? Agora, para finalizar, nós vamos falar da figura que ficou faltando, tá? Que é o círculo. Se contornarmos um bambolê, um anel, um prato, etc., a linha terá a forma de uma circunferência. Quando pintamos o interior, formamos um círculo. Então, não vamos confundir. A circunferência é o contorno. O círculo é o que tem dentro do contorno, tá? E nós vamos observar que o círculo é uma figura geométrica que não tem lados e não tem vértices, tá? A figura geométrica que nós vamos estudar que não tem vértices é o círculo. As formas geométricas que acabamos de conhecer são chamadas de planas, pois podem ficar apenas em uma superfície plana sem ocupar espaço, tá? Então, nós terminamos por aqui o estudo das figuras geométricas planas, tá? Essa foi a nossa aula de hoje e agora nós vamos ilustrar as figuras geométricas que nós vimos na abertura do capítulo e vamos continuar com as atividades na nossa apostila. Um abraço e até a próxima aula.